A folha de papel ainda treme entre meus dedos enquanto escrevo isto. O silêncio nesta casa não é mais paz. É um peso insuportável que pressiona meus pulmões. Minha filha dorme no quarto ao lado, ou pelo menos é nisso que quero acreditar, porque cada vez que fecho os olhos, só vejo os traços negros daquele desenho. Tudo começou há 3 semanas. Nossa mudança para esta casa de tetos altos e corredores estreitos deveria ser o início de algo melhor. Um refúgio para uma mãe solteira e sua pequena de 5 anos, Helena. Mas o ar aqui sempre pareceu estagnado, como se as paredes estivessem segurando o fôlego. Helena, que sempre foi uma criança barulhenta, tornou-se silenciosa da noite para o dia. Passava horas no canto da sala, com seus giz de cera espalhados, falando em sussurros para o espaço vazio entre a estante e a parede. É o homem dos dedos longos, mamãe. Ela me disse em uma tarde de terça-feira, sem tirar os olhos do papel. Ele diz que antes morava no teto, mas que agora prefere ficar perto dos meus pés. Soltei uma risada nervosa, aquela que nós adultos usamos para esconder o calafrio que percorre a nuca. Pensei que era a imaginação infantil processando a mudança de lar. Eu estava errada. O primeiro sinal real não foi uma visão, mas um som. Um arranhão rítmico, como unhas sobre madeira seca, vindo de debaixo da cama dela às 3 da manhã. Eu ficava imóvel no meu quarto, ouvindo minha própria respiração acelerada, sentindo o suor frio encharcar os lençóis. Scratch, scratch, scratch. Um som lento, deliberado, que parava no exato instante em que meus pés tocavam o chão do corredor. Ao entrar no quarto, Helena estava sempre sentada no meio da cama, com os olhos muito abertos na escuridão. Ela não chorava. Apenas apontava para o armário ou para o canto sombrio atrás da porta. O cheiro no quarto começou a mudar. Não cheirava mais a talco e brinquedos, mas a algo úmido, rançoso, como terra revirada depois de uma tempestade. Cada vez que eu tentava acender a luz principal, a lâmpada piscava antes de queimar, deixando-me à mercê da penumbra e daquela sensação de que algo, logo fora do meu campo de visão, se encolhia para não ser visto. Na semana passada, a situação cruzou uma linha que não tem retorno. Encontrei Helena no jardim dos fundos, olhando fixamente para o porão externo. Ela não se movia, não piscava. Quando me aproximei, vi que seus pequenos dedos estavam sujos de terra preta. Ela me entregou um papel amassado. Ele queria que você visse. Sussurrou com uma voz que não parecia a dela. Uma voz plana, despojada de qualquer infância. No desenho, Helena havia retratado a si mesma dormindo. Sobre ela, pendurada no teto em uma postura que desafiava qualquer anatomia humana, havia uma figura feita com traços negros violentos. Tinha extremidades que se dobravam em ângulos impossíveis e dedos que terminavam em pontas afiadas, roçando sua garganta. Mas o que paralisou meu coração foi o detalhe do rosto. Não tinha olhos, apenas 2 cavidades vazias que pareciam absorver a luz do papel, e uma boca larga demais, cheia de dentes que pareciam lascas de osso. O mais aterrorizante não era o monstro, mas que no desenho, atrás da porta do quarto, estava eu. Helena tinha me desenhado olhando para dentro, mas no desenho, minha figura tinha os lábios costurados com linha vermelha. Naquela noite, o frio tornou-se físico. Não era a temperatura caindo. Era uma presença que roubava o calor do corpo. Tranquei-me com ela no meu quarto, bloqueando a porta com a cômoda. Tentei dormir, mas o silêncio era alto demais. Então, eu ouvi. Não debaixo da cama, não no corredor. O som vinha de dentro do colchão. Um ranger de molas, seguido por uma respiração pesada, úmida, que vibrava contra minhas costas. Senti o colchão afundar lentamente ao meu lado, como se alguém de peso considerável estivesse se sentando logo atrás de mim. Fiquei petrificada. O suor ardia em meus olhos, mas eu não ousava piscar. Eu podia cheirar.
Era o cheiro de carne velha e metal enferrujado. Senti algo frio, algo que parecia couro seco tocar o lóbulo da minha orelha. Não era vento, era um dedo longo, de um comprimento antinatural, que traçou o contorno da minha mandíbula com uma lentidão tortuosa. Minha filha, ao meu lado, começou a falar dormindo, mas as palavras eram uma ladainha em um idioma que eu nunca tinha ouvido. Uma série de sons guturais que faziam meus ouvidos doerem. Acendi a lanterna do celular com as mãos trêmulas e apontei para o lugar de onde vinha a pressão. Não havia ninguém. Mas no lençol branco, exatamente onde eu sentira o peso, havia uma mancha de umidade negra, uma marca de mão com 6 dedos que desaparecia enquanto eu olhava. Saí da cama, agarrei Helena e corri para o carro. Não peguei malas, não peguei chaves reserva, apenas o desenho e meu telefone. Chamei a polícia de um posto de gasolina a 5 quilômetros de distância. Quando chegaram à casa, fiquei no banco do motorista, abraçando minha filha, que simplesmente olhava pela janela para a escuridão da floresta. Os policiais entraram com suas lanternas e seus rádios zumbindo. Passaram-se 20 minutos. Depois, 30. Quando saíram, seus rostos estavam pálidos, despojados da autoridade habitual. "Senhora", disse o policial mais jovem, evitando meu olhar. "Não encontramos ninguém na casa, mas encontramos algo no sótão, logo acima do quarto da sua filha. Eles me levaram até a porta, embora eu tenha me recusado a entrar. Mostraram-me fotos. Nas vigas do teto, exatamente acima de onde Helena dormia, alguém ou algo havia raspado a madeira até deixá-la em carne viva. Havia milhares de pequenas marcas de garras, formando um padrão circular. E no centro, colados com o que parecia ser cabelo humano e saliva, havia dezenas de desenhos de Helena, desenhos que ela nunca me mostrou. Em cada um deles, ela estava em uma etapa diferente de transformação. Nos últimos, seus olhos não eram mais castanhos, eram cavidades negras e vazias. Aluguei um quarto em um motel barato, longe daquela casa. Mas enquanto escrevo isto, ouço um som que está destruindo meus nervos. Helena está no banheiro, lavando as mãos. A água corre, mas por baixo do som da torneira, ouço um arranhão. Scratch, scratch, scratch. Vem do espelho. Olho para o desenho novamente. Notei algo que não vi antes. No canto inferior, em um traço quase invisível, há uma data escrita com a caligrafia da minha filha. É a data de amanhã. E junto à data, há uma única palavra escrita 5 vezes, cada vez menor, até desaparecer na borda do papel. Deixe-o entrar. Agora estou sentada na beira da cama, olhando para a porta do banheiro. Minha filha está lá dentro há tempo demais. O silêncio voltou, mas desta vez é diferente. É um silêncio que espera, um silêncio que tem fome. Não sei se a criança que saiu daquela casa comigo é realmente minha filha, ou se apenas trouxe comigo o recipiente de algo que esteve esperando por séculos. Sinto um frio intenso subindo pelos meus tornozelos, e o cheiro de terra úmida começa a preencher o quarto do motel. Se você está lendo isso e sente que o ar no seu quarto fica pesado de repente, não olhe para o teto. Não verifique debaixo da sua cama. Às vezes, o desenho não é um aviso, é um convite que você já aceitou sem saber. Se quiser ouvir o próximo relato, eu posso contar.